Ô, Meire, Vivi, eu já vi na TV, é um quadro que a gente sempre traz uma homenagem da TV, trazendo alguma coisa que aconteceu. E a gente está falando hoje sobre superação, né? Sobre como enfrentar a questão do luto, as dificuldades. Então, eu vou mostrar um trechinho para vocês do programa do Faustão na Band, de uns dias atrás, aí, ó, atrás, com o depoimento da Cissa Guimarães. Todo mundo sabe da Cissa Guimarães, ela teve aquela morte, uma morte trágica do filho dela, ali naquele túnel ali no Rio de Janeiro, que foi atropelado. Agora, preste atenção, veja só. Não se revolte, não pergunte por quê, porque um dia você vai ter a resposta. Até porque, até as tragédias, nada acontece por acaso. Lógico que você deve ter ouvido isso também, mas para uma mãe perder um filho como o Rafael, na idade dele, não tem como não se questionar isso e não ficar... Mas, Fausto, você sabe que eu, assim, com todo o meu coração aqui, eu não questiono, porque eu exerço muito, assim, a gratidão. E, assim, você me desculpa, eu humildemente te corrigi. Eu não perdi nada, eu só ganhei no tempo que me foi dado. Deus me deu 18 anos do maior amor do mundo. Se aproveitou com ele, isso é verdade. E eu só ganhei. Os três. Eu não perdi. Eu perdi o contato físico, eu perdi de estar aqui. O Rafael podia estar aqui com a gente hoje, tocando a guitarra dele. Mas ele está. Olha aí. Aí, tá vendo? Olha só, olha que doideira. Olha só. Eu conheci os três. Olha eu isso. conheço dois e o Rafael Olha que está no céu. isso. Então precisa ser muito forte espiritualmente. Eu provoquei isso justamente porque a Cissa é o exemplo, para quem não sabe, o que não acompanhou, por incrível que pareça, ela é o exemplo que aquilo que a Anne falou, todo mundo falou de força, de alegria, e ela é para cima o tempo todo, é natural nela. Sempre foi assim. Que impressionante. Que legal, né? Muito Você impressionante. sabe que eu queria fazer até um exercício aqui rapidinho com a Vivi e até um exercício para quem está em casa poder fazer também quando a gente tem essas dificuldades na vida. Como a Cissa falou, toda superação ela vem para tirar de você algo que já existe ali, né? Isso. Então, por exemplo, Vivi, nesse processo que você passou de superação do luto e da depressão, o que você acha, olhando para trás, que os fatores que você tinha, que foram fundamentais, que sem eles você não conseguiria? Por exemplo, pode ser disciplina, pode ser perseverança, pode ser fé, pode ser o amor pela mãe, sei lá. O que você acha que foi imprescindível para você poder passar por isso? Quais são as qualidades, pelo menos umas 2 ou 3 que você me fale, que sem essas você não conseguiria? Você consegue pensar acho que dá para eu linkar 3, que principalmente foi a fé, que foi uma grande aliada, o amor pela minha mãe e o amor pela minha família, pelos meus irmãos. Então, olha só, ela diz assim, olha, a fé que eu tenho na vida, quer dizer, de acreditar que amanhã pode ser melhor, o amor pela mãe e pela família, ou seja, são coisas que já existiam nela. Ela não precisou fabricar isso já estava. Então, o que eu quero mostrar com isso é que tudo que você precisa para superar o problema que você está passando agora, você já tem dentro de você. A questão é que quando a gente fica muito focada na perda, que é o que a Cissa estava falando, né? A gente acha que a gente não tem as coisas, mas na verdade tudo que a gente precisa nós já temos. Então as dificuldades elas vêm para trazer isso à tona. Então hoje a Vivi tem consciência do tamanho da fé dela, que a vontade, o amor que ela tem é capaz de superar qualquer dificuldade. Então são ferramentas, gente, que você já tem em você e que você pode usar isso em outras dificuldades, mas de forma consciente. É assim que a gente cresce na vida, é passando pela dificuldade, que quando você olha para trás, você fala assim, caramba, eu consegui passar. Meu Deus, eu sou maior do que o problema. Entende? E é assim que a gente cresce e ganha autoconfiança, porque hoje a Vivi sabe que ela não se derruba por qualquer coisa. Não, e tem uma coisa na Vivi que eu levantei antes de você, né? Desculpa, antes, nossa mãe. E tem uma coisa na Vivi que é impressionante. Todas as vezes que a gente conversa com ela sobre esse momento difícil e crítico na vida dela, uma palavra, sempre ela fala, família. É impressionante, eu não sei se você já se deu conta, mas sempre ela fala, por causa da minha família, por causa da minha família. O irmão dela tá aqui, ó. Tira a máscara pra gente ver. Pode não, é verdade, tá na televisão, olha lá.
Olha lá, aí, olha que beleza, viu, Ale? Tá vendo? Aí, mas ela sempre fala, olha como uma família é importante. Importantíssimo. Uma família no importante. Processo de cura da depressão é importantíssimo. Sempre. Mas é impressionante. Conversando com a Vivi, sempre ela fala, se não fosse minha família, sempre volta na família. Que coisa impressionante. Vivi, o livro, você fala uma mulher de fé. Quando você fala uma mulher de fé, você está falando de quem? Da Vivi ou da Dona Sônia? Da Dona Sônia. Da Dona Sônia. Eu também sou, mas a história da minha mãe ela é muito pautada na fé desde o início, né? Desde o casamento, antes do casamento com a questão do pai dela que teve câncer, que foi quando ela... conta tudo no livro? Tudo isso no livro, que foi quando ela começou a se aproximar de Deus. E ela era uma pessoa, assim, de uma fé tão grande, só que ela era muito silenciosa, porque às vezes a gente vê muitas pessoas de fazer, né? Ai, vou fazer e tal. Minha mãe falava com Deus em silêncio. Interessante. Mas em várias etapas, não só da minha vida, como das minhas irmãs, do meu irmão, a gente vê os frutos da oração dela. Teve coisas que eu descobri depois do falecimento dela. Verdade. Que ela orava por mim, que amigos vieram me falar que uma vez foram em casa tomar um café com ela e ela conversava que estava orando por mim para que eu conseguisse o emprego quando eu consegui na Rede Vida. Olha, que coisa. Então, assim, eram orações que eu não sabia que ela fazia, porque ela sempre estava ali em silêncio, do jeitinho dela, com a oração, com a fé, e ela espalhava isso para as pessoas. Teve vizinhos lá da região que a gente morava que veio conversar comigo, do quanto ela ajudou, do quanto ela falou de Deus, do quanto ela orou pelas pessoas. Eu fui descobrindo depois, conversando com as pessoas. Então eu falei, não é uma história que dá para ficar guardada, a gente tem que compartilhar, né? E a ideia do livro é até justamente essa, não é questão financeira, é que muitas pessoas consigam ter acesso, porque são histórias e trechos da vida dela que eu trago, que com certeza quem está do outro lado lendo o livro vai se identificar. E vai ver como a fé é fundamental na nossa vida, né? Para todas as coisas, né? Rapidinho. O que a Vivi fez, gente, que é importante para quem tem em casa, se você ama muito uma pessoa e essa pessoa foi embora, faça o que ela fez. Honre a pessoa. Então, por exemplo, honrar a pessoa é você fazer algo em nome da pessoa. Então, em nome da minha mãe, eu faço esta obra e ofereço para as pessoas. Eu faço algum gesto, eu oro por alguém porque essa pessoa orava para mim. Então, você honrar a pessoa é colocar aquilo que a pessoa deixou de legado para você e você oferece isso para outra pessoa. É uma forma de você fazer com que essa pessoa não morra. Porque a gente fala que a gente tem duas mortes. A morte física e a morte da memória. Esquecimento, às vezes. Isso, as pessoas têm medo de serem esquecidas. Então, uma forma de você não esquecer da pessoa é honrar essa pessoa através das suas ações. Eu vou perguntar uma coisa para você daqui a pouco, mas eu quero falar, olha aqui, no plano nosso, a gente sempre dá uma dica para você. Vocês costumam tratar assuntos sobre questão de morte com as crianças, né? Às vezes a gente tenta poupá-las, né? Algo que é a nossa única certeza, né? A nossa única certeza. Dá uma olhadinha, gente, no trailer desse filme. Chama Viva, a Vida é uma Festa. Eu gosto muito desse filme. Você já deve ter assistido. Maravilhoso. Viva, a Vida é uma Festa, que é um filme tá no Disney Plus, mas eu assisti no cinema esse filme. Muito, muito, muito interessante sobre a questão de ver a morte a partir de uma outra ótica. Olha que interessante. Vamos, Dante! Dante? Dos criadores de Toy Story, procurando Dory divertidamente. Da Disney e Pixar. Dante, pra onde vai? Você está convidado. O que está acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Para visitar um mundo. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. Que ninguém jamais viu na vida. Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui. Para sempre. Eu tô me tornando um esqueleto. O quê? Tcharam! Life sounds like... É sua chance, muchacho. É hora de curtir. Ei, divirta-se muito! Eu sou um grande fã.
se importa se eu... Essa festa! Os fogos... O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Para! Disney Pixar, viva! A vida é uma festa! Ai, eu tenho muita alergia. Mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz. E ainda assim, olha. Ah, muito bom. Interessante. Trata da... eu acho interessante esse filme, essa animação para as crianças começarem a olhar. Sim, é importantíssimo. Você sabe que uma coisa horrível que os pais fazem com os filhos é não permitirem que as crianças vivam o luto. Como que a gente faz isso? Por exemplo, às vezes a criança tem um cachorrinho, o cachorrinho morre. E sabe o que os pais fazem? Compram outro e botam no lugar. Não pode. Não, ele tem que passar por aquele momento. Tem que passar pelo luto. A criança tem que aprender a chorar o morto, sentir tristeza, superar a tristeza, ver que não morre junto, entendeu? Para fortalecer o psiquismo da criança. Isso mesmo. Então, quando a gente pula essas etapas, não leva lá no velório, não vê o morto, tudo isso é importante para a criança entender que ciclos acabam e que a gente supera e que a gente sente tristeza e que a gente pode continuar a vida da gente. Isso, e que a vida continua. Sabe, Meire, esse cuidado que os pais têm e, de repente, de preservar o filho do sofrimento, faz com que essas crianças cresçam. Com medo de fantasma, com medo de... E outra coisa, eu não sei, essa história de... Me desculpa, gente, mas eu sempre falo, não, eu falo mesmo, para de falar que vira estrelinha. Não, gente. Isso, morreu, é isso mesmo. Fala sobre a morte, sobre um gesto bonito. Usa a fé para dizer, nós continuamos a viver. Não viramos estrelinha, e valorizamos a vida. Quer dizer, então... a gente não sabe quando vai morrer, a gente só sabe que vai, mas não sabe quando. Então vamos aproveitar um agora, como se fosse o último. E a minha fé me garante. Exatamente. A minha vida é transformada, o que nós chamamos na nossa linguagem tão pobre humana, de morte, Deus chama de ressurreição. É ressurreição. É vida, né?